Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje vou explicar uma das maneiras de resolver aí o desafio 169, que confesso que é um desafio que eu gostei muito, né? Que a gente está falando aí de Pokémon, não sei se você gostou, né? Na época, putz, eu gosto até hoje, na verdade, gostei quando eu era mais jovem ainda mais. Né? Quem nunca jogou Pokémon GO, por exemplo, que foi uma revolução aí do mundo Pokémon, não é verdade? E é isso aí. Então, basicamente, o nosso desafio é criar um aplicativo analítico. Então, a gente está juntando duas coisas bem legais aí. Aplicativo analítico, né? Se você nunca criou o seu app no Alteryx, vamos juntos nesse desafio. E o que a gente tem que seguir é criar uma listagem, um listbox para as regiões, um drop-down para tipo de Pokémon, uma ferramenta de seleção, né? Uma caixa de seleção para achar os Pokémon lendários e uma que remove as variantes regionais. Confesso que nesse último aí tem um teste aqui. Nesse último, não sei se eu segui certo ou não, mas o aplicativo funcionou. Eu achei que ficou bem legal e aí por isso que eu estou mostrando aí para vocês. Beleza? Então, só para vocês verem a carinha do meu exercício, tá? E quando a gente fala de aplicativos, né, nós temos as ferramentas de interface. Elas estão aqui. Eu coloquei aqui com o pin. Se você clicar, ó, com o botão direito em cima das paletas, você pode colocar ela como um pin, né? Deixar ela como mais importante aí, desfixar, desafixar e no caso aqui eu fixei ela aqui, beleza? Então aqui são as ferramentas de interface. Então quando a gente está falando de app, nós utilizamos essas ferramentas. Podem ver que elas têm umas características diferentes. Ó, elas são os quadradinhos aqui, tem uma corzinha mais preta e branca, beleza? E normalmente, né, as ferramentas de interface, estou falando normalmente porque vai que tem alguma coisa que não que acontece, elas são associadas com as ferramentas de ação, beleza? Então, eu vou explicar basicamente como isso funciona quando a gente fizer o exercício. Então, essas ferramentas de ação é que possibilita que os usuários passem um parâmetro e aí ela faça essa mudança, beleza? Aqui a gente tem você pode vir exibir e colocar designer de interface. Quando a gente está falando de aplicativo analítico, né? A gente tem algumas coisas que nós vamos seguir por aqui, que eu também vou falar mais para frente. Mas uma coisa legal, né? Quando a gente está falando de como é que a gente consegue ver, né? A gente tem basicamente aqui, ó, no Canvas, quando a gente clica nessa parte branca, vai em fluxo de trabalho aplicativo analítico. Então a gente está escolhendo aqui o nosso aplicativo analítico e aqui aparece como se fosse uma varinha mágica. Aqui, se você clicar na sua varinha mágica, vai ver que o nosso aplicativo, né, ele vai estar sendo feito. Eu não vou criar do zero, senão esse vídeo ainda vai ficar mais longo do que ele já vai ficar. Mas eu vou explicar o que eu fiz, né? E aí numa próxima live, alguma coisa do tipo, a gente pode fazer isso do zero, que vai ser bem divertido. Beleza? Então a gente tem os nossos dados de entrada aqui. Estamos aqui com os nossos Pokémons. Beleza? Tá aí, eu vou explicar basicamente o que eu fiz. Eu dei uma analisada na base de dados, né? Vi que tinha um Pokémon aqui como C. Eu basicamente mudei aqui para legendário e regional. Coloquei uma fórmula, né, para eliminar os nulls. Então, se no legendário fosse null, coloquei não legendário, se não vai se manter legendário. E a mesma coisa aqui para o regional, tá bom? E coloquei esse select records, né, que é esse selecionar registros aqui. A partir da linha 2, só para tirar esse Czinho aqui que eu tinha visto que ele estava, considerei como uma sujeira na base, tá? Além disso, tinha feito uma avaliação de casos duplicados. E aí vi que tinha alguns casos duplicados e no meu caso aqui, ó, o que eu fiz? Eu tornei como padrão, eu só estou utilizando o tipo primário do Pokémon, tá? Eu excluí o secundário. Isso são umas coisas que eu fiz aqui no Select e acabei dando um unique, né, que basicamente remove a duplicidade por todos os campos, tá bom? Então eu acabei retirando alguns aqui, ó, tá? Então por isso que eu não sei se esse desafio está certo em relação a totalmente 100% dos dados ou não, mas o aplicativo analítico foi entregue, tá bom? Então, basicamente aqui o D significa título de diferença e único é tudo, que são as coisas únicas. E aí a gente parte para o nosso primeiro desafio aqui, que é criar a caixa de listagem Listbox
para regiões. Beleza? Então, para tornar uma coisa, né? Porque assim, você pode fazer esse exercício de duas formas, né? Você pode vir aqui, pegar esses summaries, por exemplo, criar uma base, né? Entrar um text box, fazer uma coisa manual, e toda vez que você precisar que atualize um Pokémon ou a região, todo tipo, você atualiza a base, ou você pode fazer dessa forma, né? Foi uma forma na época até que eu, o Roniak e a Bianca nós encontramos quando a gente resolveu alguns exercícios lá atrás. Ele até faz parte desse exercício do exercício do Expert, que é tamanho de roda ou coisas do tipo. É um exercício bem legal também para quem quer aprender desafio analítico. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente pegou, né, agrupar por regiões, né? Um agradecimento especial aí também ao meu amigo Marcos Alvim, que compartilhou esse desafio comigo. Também ele é um grande fã aí de aplicativos analíticos. Foi bem legal as sugestões e como a gente pensou também nessa parte. É um mix aí, como eu posso falar, eu estou falando mais de agradecendo as pessoas, né? A gente criou todo mundo junto, a nossa comunidade é uma comunidade bem boa. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu sumarizei por regiões, ou seja, eu peguei uma região por vez, coloquei ascending só para colocar em ordem alfabética e dupliquei essa linha. Por que eu dupliquei essa linha? Para que eu transformasse uma dessas colunas em linhas de cabeçalho, que me permite, né, dentro da ferramenta, quando ela vai ler esses cabeçalhos, né, ó. Essa aqui é a caixa de seleção, ó, select região, seleciona a região, a usar os cabeçalhos que estão lá. Então, se atualizar a base, aumentar a região, sempre vai acontecer isso. Então, como é que funciona essa ferramenta aqui, né, nesse caso? Como que a gente resolveu esse problema, tá bom? Então, na caixa de seleção, na caixa de listagem, tá? Eu fiz um macetinho, né? Basicamente, eu pedi para ele gerar uma lista personalizada, né? E aí é como se ele tivesse ali naquela lista do Summarize, né? Daquelas linhas. E ele vai dividindo, como se tivesse juntado esses valores, né? E aqui, né? Então a gente está pensando assim, ó. Eu criei uma expressão, essa é a ação, tá? O que essa ação faz? Ela substitui pelo valor que está selecionado no parâmetro. Então, a gente tem essa primeira parte aqui, né? Se ele selecionar a Lua, Galar e tal, esses valores que vão ser selecionados quando a pessoa clicar finalizar, que vai ser utilizado, tá bom? Então, o que eu fiz? Tá vendo aqui, ó, que eu usei para substituir região em tal coisa? Tá vendo? Região em tal coisa. E aí eu pedi para substituir exatamente canto e galar. Mas olha esse padrão, né? Aspas, nome, vírgula, aspas, nome. E olha como que a gente escolheu aqui, né? Ó, a gente está gerando uma lista personalizada, onde cada início do texto vai ter aspas, vírgula, aspas. Então, a partir daí, ele consegue enxergar. E basicamente, como que a gente coloca ali, né? Só para vocês entenderem, putz, de onde você tirou esse região em... Eu usei uma ferramenta filtro, e essa ferramenta filtro eu deixei como se fosse um padrão que eu quero seguir. Então, você vê como tudo é bem casadinho, né? Então, a gente está usando uma caixa de seleção que a gente padronizou de uma forma, a gente colocou um filtro que também padronizou de uma forma e uma ação para substituir exatamente essa forma que a gente padronizou. Então, recapitulando, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas é importante, tá? Região, in, canto, galar. Na caixa de seleção, qual que é o padrão? Aspas, vírgula, aspas. Olha como é que está aqui embaixo. Aspas, vírgula, aspas. Ah, mas Nicolas, aqui você colocou 2 valores. É só para exemplificar. Tá? Poderia colocar 3, poderia colocar 4, né? Só para a ação entender que tudo que selecionar aqui, se eu, quando eu der na caixa de seleção, selecionar 2, ou 3, ou 4, ou 5, ele vai realizar o filtro conforme a pessoa desejar. Beleza? Então, importante, a gente chegou nessa parte.
É importante quando a gente coloca alguma ferramenta aqui de seleção, só vir no Canvas, dar uma olhadinha mesmo, se realmente o fluxo de trabalho aqui... Opa, desculpa. Tem o fluxo de trabalho aqui, normalmente eu olho a parte do inglês, fica mais para lá do que para cá. Tá aqui em aplicativo analítico, tá bom? Ele, teoricamente vira automático, mas dá uma olhadinha, tá? E eu vou chegar no final aí para mostrar essa parte. Se você tiver ouvindo algum barulho de fundo aí, que no apartamento aqui estão fazendo bastante barulho. Tranquilo? Então, nós passamos da primeira fase aí, que é a parte de região, tá bom? E aí, não sei se alguém nunca viu essa parte aqui, vou aproveitar para explicar também conexões wireless, né? Se você clica numa ferramenta aqui, ó, ele pode fazer entrada de conexões sem fio, com fio. Se você clica em entrada sem fio, ele acaba criando uma conexão wireless, tá vendo? Eu vou clicar fora aqui só para a gente ver, ó, tá vendo? Eu criei dessa forma até para mostrar para vocês e também não ficar uma linha passando no meio da outra coisa. Na nossa próxima etapa a gente vai selecionar o type. Então a gente eu fiz a mesma coisa, né? Eu realmente vim aqui, fiz um summarize por primary type, ascend, dupliquei a linha e aí a gente consegue selecionar, né? Olha como é que está a entrada aqui, olha que legal. A gente tem todos os tipos aqui, ó, independente se tem uma porrada de coisas. Se atualizar na base, automaticamente vai atualizar aqui. Onde é que está esse select type no nosso aplicativo? Aqui, ó, select type, tá vendo? Todos os types que a gente tem, pode olhar aqui, ó, na nossa direita, grass, tal, ghost, né? A gente seleciona e mesmo esquema. O que eu fiz? A diferença é que aqui eu só posso escolher um, né? Então eu coloquei um filtro básico. Eu estou substituindo aqui e ice. Olha aqui, coloquei minha ferramenta de entrada e ele vai atualizar o valor. Quando a gente abre atualizar o valor, tá vendo que agora eu não precisei substituir, ó. Aqui tem uma coisa que a gente chama de operands, né? Operadores ou coisas do tipo. E aí eu tenho que achar onde ele vai substituir. Tá vendo que eu quero que ele substitui só o ice? Então qual que é? Eu quero que ele substitui o valor ice. Então toda vez que eu escolher ice lá, ou escolher bug, ou escolher alguma coisa, ele vai substituir esse valor aqui. Então automaticamente, tá? E aí temos as duas últimas partes, só para mostrar aqui para vocês. Essa parte de menu suspenso tá aqui, ó. Essa foi a ferramenta que a gente usou conforme a solicitação da Alteryx. Beleza? Beleza? Menu suspenso. E aí agora a gente vai para os dois de caixa de seleção. Que basicamente, no de caixa de seleção, eu só continuei o exercício, né? Porque na verdade aqui eu já fiz os filtros. E aí, eu escolhi um tipo de ação aqui, que eu usei uma ferramenta que ela está na aba de desenvolvedor, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo me perder aqui um pouquinho. Tá, que basicamente tem o desvio e o fim do desvio. Em inglês, se não me engano é detour end ou end detour. Então, o que eu fiz nesse desvio, né? De acordo com a escolha da pessoa, vocês vão olhar no aplicativo, né? E eu já vou explicar aqui, ó, já dando uma direta tanto para o legendário e para o regional, tá bom? Se eu quero incluir o legendário ou não, ou incluir o regional ou não. Então, basicamente, o que ele faz? Se eu escolho, né? Eu estou pedindo para ele atualizar a direção de desvio com pergunta. Eu posso atualizar um valor. Isso aqui varia de acordo com a ferramenta que a gente conecta, tá? Uma coisa bem importante que eu deveria ter falado isso antes. Está vendo que todas as ferramentas, quando você coloca num fluxo normal de trabalho, eu vou até usar esse aqui que eu usei para fazer a explicação do buffer. Ó. A gente não tem um raiozinho, tá vendo? A gente não tem um raiozinho. Mas quando a gente coloca alguma ferramenta de interface, esse raiozinho aparece. Beleza? E é onde a gente vai conectar as nossas ferramentas com a ajuda da ação, tá? Então a gente está conectando a ação nesse raiozinho aqui. Beleza? E aí basicamente essa ação aqui que ela está falando, putz, se o cara escolher uma coisa vai para um lado, se o cara escolher uma coisa vai para o outro. Dependendo do que ele escolher, ele só vai pegar
o que não for legendário, e dependendo do que ele escolher, ele vai pegar o que for legendário e não legendário. Beleza? E fiz a mesma coisa para o regional, tá bom? Então, basicamente aqui você não tem configuração nenhuma, assim, né? Só você pode colocar desvio para direita ou não. No meu caso, eu mantive a ferramenta do jeito que está aí. E ser menos sincero, eu testei quando eu selecionava uma coisa ou outra, exatamente para onde ir, até porque eu não tenho muito costume de usar essa ferramenta, mas é uma ferramenta que também é um coringa, né? Bem legal quando você quiser que faz uma coisa ou outra por aí. E fiz a mesma coisa aqui no regional, pode ver que é a mesma configuração, eu só mudei aonde eu quero que ele teoricamente vá, né? Tipo, ó, eu estou trabalhando aqui no legendário e depois eu criei um filtro para o regional, tá? Perceberam uma coisa? Que normalmente quando a gente está trabalhando com app, a gente faz muito filtro, né? Porque a gente acaba selecionando uma coisa e a gente vai afunilando até chegar no nosso resultado final. A gente saiu de região e estamos aqui no legendário, regional. Beleza? Então, uma coisa muito importante, eu até podia ter olhado aqui, que a gente precisa configurar no nosso aplicativo, basicamente aqui, a gente no final coloquei um browser, né? E ela tem um nome, ó, tá vendo? Que é um Navegar 86. Eu poderia mudar isso, poderia, tá vendo? Ela tem um nome aqui, ó, Navegar 86, só que a gente precisa fazer uma configuração no designer de interface. Se no seu tiver habilitado, você pode vir aqui no design de interface. No meu, eu gosto de deixar aqui na esquerda, tá? Vim em propriedades e aí a gente seleciona ele, tá bom? Aqui eu não vou focar muito nessas opções aqui, são coisas que a gente vai explicar mais para frente, são coisas mais avançadas, mas é o Navegar 86. Por quê? Para poder te mostrar o resultado. Olha que legal, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou escolher só alô, alagalar, vamos ver se funciona, eu vou tirar todo mundo e vou selecionar só bug. Deixa eu ver se ele vai me dar alguma coisa. Tá vendo, ó? O que é essa telinha? É aquele navegar que eu selecionei lá. E olha aqui, só para ver, ó, tá vendo? Ó, navegar 86. Eu deixei aqui o meu navegar 86 para mostrar o resultado. Se eu não tivesse selecionado o navegar 86, teoricamente daria erro, né? Ou não mostraria bulhufas. Nada. Tá bom? É isso, galera. Eu não vou esticar muito mais esse vídeo não, mas vocês conseguem ver que o resultado foi feito. Nós selecionamos lá bug lá e tudo que não é legendário nem regional. Tá vendo? E o resultado está aqui, do nosso app. Desculpa aí até mais uma vez pelo vídeo longo, mas espero que vocês tenham gostado, né? Se foi o primeiro contato que vocês tiveram aí com aplicativos analíticos, é mais uma ferramenta que, né, o Alteryx nos dá e ela é realmente muito poderosa. Você pode juntar isso aqui com macro, vixe, isso aqui vira uma belezura. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Se tiverem dúvida, por favor, podem entrar em contato. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.